T é o total de empregados dessa empresa. Então, T é o total, todo mundo. Eu não sei quantos tem, nem precisa saber também. Mas eu vou dizer que o total é T. Ok? Uhum. Daí ele falou assim, ó, que 45% dos empregados trabalham na matriz em Belo Horizonte. 45% é a mesma coisa que você pegar 0,45 e multiplicar pelo total de empregados. Ok? Uhum. Eu imagino que um pouco de porcentagem você sabe, né? Por Sei. exemplo, você sabe quanto é 50% de R$ 100? Uhum. Quanto? 50. Justamente, por quê? Porque se você pegar R$ 100 e multiplicar por 0,50, dá 50. E quanto que é 50% de R$ 300, você sabe? 150. Exato, por quê? Porque se você pegar 300 e multiplicar por 0,50, vai dar 150, metade, né? E o mesmo funcionaria para qualquer outra porcentagem, né? 30%, 25%, é só você pegar esse decimal e multiplicar na frente do total, ok? Uhum. Ótimo. Então, vamos escrever aqui. Eu vou até fazer com uma letra um pouco mais bonita, eu vou escrever as coisas para que depois você consiga estudar, né, por conta própria aí, né? Não só com esse Uhum. meu garrancho aqui. Uhum. Então, eu vou escrever mais bonitinho. Porque provavelmente a tua professora na escola escreve bem bonitinho. T. Total de empregados da empresa, beleza. Uhum. Daí, vamos lembrar, 45% dos empregados trabalham na matriz em Belo Horizonte. Ou seja, 0,45 T empregados trabalham lá. De novo, eu não sei quanto é T, mas eu sei que vai ser só pegar o T e multiplicar por 0,45. 20% dos empregados trabalham em Juiz de Fora, ou seja, 0,20 T empregados. E vamos lá. O restante, 35%, né? Porque se você tem 45% e 20%, o restante é 35%. Uhum. Os empregados trabalham em Uberlândia, ou seja, 0,35 de empregados. Ótimo. Agora, vamos para a próxima informação que ele deu aqui. O que ele falou? Que nós sabemos que 30% do total dos empregados, né, aderiram ao plano de saúde. 30% do total dos empregados aderiram ao plano de saúde. Quanto que é 30% do total de empregados? É 0,30 T. Não é mesmo? Uhum. Ótimo. Muito bem. Então, com isso em mente, vamos para uma frase bem interessante que ele falou aqui, que é o seguinte: dentre os empregados de Belo Horizonte, 20% aceitaram aderir ao plano de saúde. Ok? Uhum. Aqui, ó. 20% dos empregados de Belo Horizonte aceitaram o plano de saúde. Sendo assim, vou escrever aqui. 20% aderiram ao plano de saúde. Isso representa, olha só, eu não sei quem é, mas eu sei que tem a ver com 0,20, 20%. Ok? 20% de quanto? Vezes a quantidade de empregados que está em Belo Horizonte. Que, de acordo com o que eu escrevi aqui, é 0,45 T. Ok? Então, Uhum. ó, 20% do pessoal de Belo Horizonte. Quanto é que dá isso? Quanto é que dá 0,20 vezes 0,45? Faça aí para mim, por favor.
0,0900. 0,0900. Muito bem. Então a gente escreve assim, olha só, 0,09. Porque esses zeros depois não importam. Estranho, né? Mas não importam. É que nem se eu dissesse pra ti, tipo, eu tenho R$ 5 e isso aqui, olha só, digamos que eu dissesse isso aqui pra ti, ó. Olha o que eu tenho na minha conta do banco. 5 e 10. Mas se eu colocasse esse monte de zero aqui, ia mudar alguma coisa? Não. Não, né? Pois é. Continuaria sendo essa graninha. Muito bem. Agora vamos para a outra parte da informação. Que tal agora você analisar o que ele fala sobre Uberlândia e tentar encontrar a expressãozinha para Uberlândia? Deixa eu anotar aqui. Aqui está sobre Uberlândia e aqui está o que eu escrevi sobre Uberlândia. Então, quando você tiver ali a quantidade dos que aderiram ao plano de saúde em Uberlândia, tal qual, tipo como eu escrevi aqui do Belo Horizonte, você me fala, tá bom? Uhum. Eu tenho que fazer 0,35 vezes 0,09? Não. Não. Porque o 0,09 era de Belo Horizonte. Eu tô falando de Uberlândia agora. Aí qual que é a conta que eu faço? É isso que eu tenho, isso que eu tô pedindo para você pensar um pouco. Veja como eu fiz aqui para Belo Horizonte, leia o enunciado de novo, tudo que eu escrevi, se for o caso, e faça o mesmo para Uberlândia, ok? Uhum. Vamos lá. A gente já entendeu que em Uberlândia é 0,35 T, a quantidade de empregados, certo? Uhum. E a gente entendeu que em Uberlândia, 35% dos empregados aceitaram o plano de saúde. Vamos entender o que aconteceu com Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, 20% aceitou. Está aqui o 20%. Quantos eram a quantidade total de empregados em Belo Horizonte? É esse aqui. Eu coloquei aqui. Você fez a multiplicação e chegou naquela resposta. Agora você tem que fazer o mesmo para os dados de Uberlândia. Ok? Uhum. Então vai lá. Então, mas não tenho de Uberlândia. Quê? Não tenho de Uberlândia, só tenho Não, 35%. de Uberlândia, cara. Aqui de azul. Certo? Uhum. Então vai lá.
Deu 0,1225. 0,1225. Ah, isso mesmo. Muito bem. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou copiar essa frase e vou trocar ali Belo Horizonte para Uberlândia. A gente entendeu que são 35%, então vai ficar o 35 vezes o 35 também. E você chegou na respostinha de 1,225T. Muito bem. Agora, veja que o problema está pedindo. A porcentagem dos funcionários em Juiz de Fora. Ok. Muito bem. A gente já sabe, né, que aqui a quantidade para Belo Horizonte, para Uberlândia. Agora temos que encontrar a Juiz de Fora. E para fazer isso, a gente só precisa então subtrair o total de empregados que aderiram ao plano, que é o 30%. Esse foi o total dos empregados que aderiram ao plano. A soma dos empregados que aderiram ao plano em Belo Horizonte e Uberlândia. Então, vamos pensar assim, olha só. Deixa eu escrever equação. De novo a equação. Empregados que aderiram ao plano em Juiz de Fora. Vai ser quanto? Vai ser o 0,30. O que é esse 0,30 aqui? É a quantidade total que aderiram ao plano, tá vendo? 0,30. Certo? Então é o total dos que aderiram, menos quem aderiu em Uberlândia, que foi isso que você acabou de calcular, e menos quem aderiu em Belo Horizonte. Ok? Uhum. Não faz sentido? Faz. Porque, né? Por quê? Porque, vou reduzir um pouco aqui para caber. Melhor aumentar aqui. Isso. Porque, veja, a gente poderia pensar, né? De outro jeito também. Talvez fosse até mais inteligente eu ter feito dessa forma. O total, né? Todos que aderiram vai ser quem aderiu em Belo Horizonte, mais quem aderiu em Uberlândia, mais quem aderiu em Juiz de Fora. Não é mesmo? Uhum. Então, para encontrar quem aderiu em Juiz de Fora, vai ser pegar todos e diminuir quem aderiu em Belo Horizonte e diminuir quem aderiu em Uberlândia. Foi o que eu fiz. Né? Assim você vai encontrar quem aderiu em Juiz de Fora. Então, quem aderiu em Juiz de Fora é todo mundo, menos quem aderiu em Uberlândia, menos quem aderiu em BH. Certo? Uhum. Entendido? Então, o que você vai ter que resolver agora é simplesmente essa continha com esses numerozinhos ali. Ou seja, opa, esqueci da letra T aqui. Você colocou um a mais também no 0, Ah, é verdade, que é um 2, né? não, já. Isso. Ah, é verdade, tá certo. Então, agora, quem que você vai ter que fazer aqui? Vai ter que fazer 0,30 menos 0,1225 menos 0,09. Quando você resolver essa conta, você vai ter a resposta. Beleza? Vou fazer aqui.
Deu 0,0875, que é igual a 8,75. Perfeito, que é uma das respostas, né? Ó, legal, né? Viu como as equações nos ajudam a construir esse tipo de problema? Sim. Foi tudo baseado em equação. Se você quisesse fazer de cabeça, muito provavelmente não daria. Ok? Uhum. Muito bem. Então é assim que a gente faz. E veja que teve momentos aqui de porcentagem da porcentagem, né? 20% de 45%. Aqui, 35% de 35%. Então tem que entender esse tipo de situação, né? Que acontece, né? Por exemplo, vamos dizer assim, 20% da população brasileira gosta de vôlei. Isso é quantos por cento da população mundial? Para saber isso, a gente tem que saber quantos por cento da população mundial o Brasil representa. Digamos que o Brasil represente 5% da população mundial. Então você teria que multiplicar 5% vezes 20%. Isso seria a quantidade em relação à população mundial das pessoas do Brasil que gostam de vôlei, certo? Uhum. Por exemplo. Poderia criar vários outros exemplos aqui. Muito bem, vamos para o próximo problema. Nossa, o que é isso? Vamos ver um outro aqui. Quero um mais teórico. Por exemplo, esse. Questão 11. Então, na questão 11, uma prova de rally dividida em 3 etapas. O piloto vencedor percorreu a primeira etapa em 2 horas, 38 minutos e 48 segundos. A segunda em 2 horas, 32 minutos e 58 segundos. E a terceira, aquele valor ali. O tempo total gasto pelo vencedor para realizar a prova. Sério que você errou essa? Ela é meio tranquila, né? A gente tem que somar os tempos, não é mesmo? Uhum. Então você provavelmente esqueceu, né, de adicionar algo quando você fez a soma. O primeiro passo aqui, né, seria você somar os segundos. 48 mais 58 mais 52, não é mesmo? Uhum. Aqui isso vai passar de um minuto. Na verdade, isso vai dar 2 minutos e 38 segundos. Ok? Uhum. E 2 minutos são 120 segundos. Então, esse 158 que vai dar dessa soma é 2 minutos e do 120 por 158 é 38. Então, e 38 segundos. Tudo bem? Uhum. Agora, o que que acontece? Daí você vai somar os minutos. Então, soma o 38 com o 32 com o 30. Só que você também vai ter que somar com esses 2 minutos que apareceram a hora que você somou os segundos. Certo? Uhum. E daí vai surgir aqui algumas horas a mais. Daí essas horas você soma nas horas anteriores. Tá pegando a ideia, mais ou menos? Tô. Será que você consegue fazer dessa vez? Porque não me parece ser difícil. Eu já vi você fazendo coisa bem mais difícil que essa. Uhum. Vou fazer. Tá bom. Então tá, faça com calma, tá? Porque apesar desse problema ser fácil, ele é meio confuso, né? Uhum. Tem muitos numerozinhos e tal. Vai ter que tirar de um e pôr no outro, como eu tava te explicando agora há pouco. Então, tenta fazer com bastante calma. Deu 7 horas, 42 minutos e 38 segundos. Você foi extremamente rápido dessa vez. Uhum. Nossa. Mas é isso aí, 7 horas, 42 minutos e 38 segundos. Exatamente.
quando você soma os minutos, dá 1 hora e 42 minutos. Então, essa 1 hora é somada com as outras horas, 2 mais 2 mais 2 mais 1, 7. É isso aí. Parabéns! Vamos uma um pouco mais. Opa, isso aqui é legal. Aqui tem bastante dados também, para você se confundir bastante. Então, bem, leia o problema primeiro, e depois que você terminar de ler, me fala só a leitura, tá bom? Terminei de ler. Daí a gente conversa um pouco sobre o problema, beleza? Beleza. Pronto. Bem, vamos lá então. Calcula-se a média aritmética, somando-se os valores, dividindo o resultado da adição pela quantidade de valores somados. Média é isso, né? Quando você quer saber sua média na escola, certo? Soma tudo, divide pela quantidade de provas. Em uma equipe de futebol com os integrantes em campo, a média da altura dos jogadores era 1,72. Durante a partida foram feitas 4 substituições, conforme o quadro abaixo, que traz especificadas as alturas de cada jogador que saiu e entrou. Então tá aí. Após todas essas substituições, que foram as únicas no jogo, a altura média desse time passou a ser de... Muito bem. Então, olha só que interessante. A equipe tem 11 integrantes, só que foram substituídos 4. Então mudou-se a altura média, porque saiu jogadores com uma altura, foi para outra altura. Ok? O problema é que a gente não sabe a altura de todo mundo, né? De todos os 11 jogadores no final da partida. Se a gente soubesse, era só somar todas elas e dividir por 11. Concorda comigo? Sim. Tudo bem. Mas a gente pode fazer alguma coisa para tentar entender. Vamos pensar. Vamos pensar assim. Quando a gente tem uma média... Vamos escrever a equação da média que eu acho que tu vai entender a ideia. Deixa eu só copiar aqui. Deixa eu mandar depois. Né? A equação da média é o seguinte. A média é igual à soma de todas as alturas Dividido pela... por 11. Perfeito. Que é a quantidade de jogadores. Muito bem. Perceba que o que vai mudar da situação inicial para a final é que essa soma dessas alturas vai ser outra. Não é mesmo? Muito bem. Então talvez... Bem, vamos deixar isso aqui em stand-by. Mas entendendo isso, né? Perceba que se eu souber quanto mudou da situação inicial para a final, é só eu descobrir quanto mudou. Por exemplo, digamos que aumente X. Não sei quanto, mas X pode ser 1 centímetro, 2 centímetros. Né? Depois que eu troquei os jogadores, fui colocando jogadores, a soma total não é mais aquela que era. É aquela que era mais uns 3 centímetros, por exemplo. Então é só somar 3 centímetros aqui, dividir por 11, que eu tenho a média. Não faz sentido? Uhum. Por exemplo, né? Digamos que todo mundo na tua sala tenha 1,50 de altura. Daí você sai um aluno de 1,50 e entra um de 1,51. A soma das alturas aumentou 1 centímetro só. Não é mesmo? Uhum. Pegou a ideia? Muito bem. Então a média,
vamos chamar assim de média inicial, vai ser a soma das alturas dividido por 11. A média final, que é a que nós estamos procurando, vai ser a soma das alturas, mais ou menos, porque eu não sei, né? Se vai aumentar, se vai diminuir, a nova quantidade de centímetros. Aquela quantidade que vai aumentar ou diminuir. Vou ter que colocar ali, ok? Uhum. Deu para entender, né? Como é que a gente vai descobrir essa quantidade que mudou do time inicial para o time final? A gente só precisa fazer a conta aqui. Porque eles já estão dizendo para nós quem são os jogadores, quais são as alturas dos jogadores que vão entrar e sair. Por exemplo, quando saiu o João e entrou o Pedrinho, a altura do time diminuiu 4 centímetros, certo? Certo. Agora vai fazendo para os outros aí que eu vou anotando, beleza? Beleza? Pronto. Do Joel pro Neto, aumentou ou diminuiu quanto? Aumentou 13 centímetros. Do Alex pro Oscar Foi mais 9 centímetros. e do Paulinho pro Júlio. Foi menos 7 centímetros. Então, a hora que você juntar todos esses números, você vai descobrir quanto que aumentou ou diminuiu a altura do time no final. Então, quanto é que dá essa junção aqui? 33. 33 positivo ou negativo? Vixe, acho que é positivo. Então, como assim acho? É menos 4 mais 13 mais 9 menos 7. Imagina que tu tem menos R$ 4, depois tu ganha 13, depois tu ganha 9, depois tu perde 7. Fica com quanto? Ah, eu não sei fazer isso, não. Mas é conta de dinheiro, cara. Faz aí. Imagina isso. Tenho menos. Digamos, ó, que teu pai e tua mãe te dão essa grana e depois tu gasta isso aqui. Quanto é que vai ficar? Deu positivo. Quanto? 11. Então, a altura final do time somou 11 centímetros. Beleza. Então, a gente já sabe que vai ser aqui. Somou, né? 11 centímetros. Lembrando que a gente quer descobrir isso aqui. Esse é o cara que a gente quer descobrir. A única coisa que falta eu descobrir, então, para encontrar o que o problema está pedindo, é a soma das alturas. Só que a soma das alturas a gente pode encontrar com a primeira informação que ele nos dá. Porque ele nos falou que a média era 1,72, lembra? Então, se a média é 1,72 e eu tenho 11 jogadores, é como se os 11 medissem 1,72 para dar essa média. É que nem quando tu tira 7, 7, 7 na prova, nas provas a tua média dá 7, certo? Então, se eu multiplicar o 1,72 por 11, eu vou descobrir qual é a soma das alturas. É só fazer essa multiplicação. Ok? Multiplicação ou divisão? Multiplicação. Certo? Porque, de novo, eu estou querendo saber a soma das alturas. E eu sei que a média deu 1,72. E eu sei que tem 11
alunos. Então é como se os 11 tivessem 1,72 para ter dado essa média, certo? Hum. Então, para descobrir quanto é que é a soma das alturas, ou seja, esse guri tem 1,72, esse outro tem 1,72, esse outro tem 1,72, os 11 têm 1,72. O que que eu tenho que fazer? 1,72 vezes 11, certo? Hum. Então faça aí. Deu 18,92. 18, quanto? 92. Ah, 18,92. Ou seja, como a gente está procurando a nova média, eu vou aqui na soma das alturas e coloco esse valor. Essa era a soma das alturas de todos os alunos. Só que depois que houve as substituições, você encontrou para mim que a soma aumentou um pouco. Aumentou esse 11 centímetros, certo? Hum. Então agora, para chegar na resposta, você vai ter que somar esses dois e depois dividir por 11, ok? Ok. 1,73. 1, quanto? 73. Beleza, era uma das respostas, né? Uhum. Muito bem. Ah, ok. Vamos para a próxima, então. Então, a gente tentar essa aqui. Essa daí é um pouquinho longa. Longa? É, pois é. Deixa eu pegar uma outra questão aqui, então. Vou Senão essa daí a gente vai perder o tempo todo. pegar outra. Eita. Vamos pegar uma curta, então? Essa aqui parece curta. Uhum. Bem, agora você já está fere em uma série de coisas. Eu gostaria que você lesse essa questão e tentasse começá-la, Beleza. ok? Se não souber, não tem problema. Fala, professor, não sei nada que está acontecendo aqui, daí eu te ajudo. Beleza. É, Isidoro, eu acho que essa daí eu permaneço na dúvida mesmo. Complicado, hein? Vamos para outra, então. Então, vamos lá, dê uma lida.
Achei, Isidoro. Ô, louco, aí sim, as coisas estão legais. Você conseguiu acertar? Quanto é que deu? Então, acho que eu acertei. Deu Deu letra C. quanto? 194? Isso. Exatamente. Se você observou ali que a quantidade de par de meias é 1,80 e foi gasto R$ 50,40 e 40 centavos, dividindo dá 28 pares, certo? Aí eu tinha que somar mais 12 para achar quantas era a quantidade de camisetas. Exato. E Aí, depois no final só multiplicar. por 4,85, perfeito. É isso aí. Oxe, uma continha. Ele quer que você resolva essa continha. Muito bem. E você não sabia fazer essa conta? Não, Hum, eu fiquei preso na hora de converter o 1,3 e o 2,4 para fração. hum. Mas o problema pede a resposta em decimais, né? Então, acho que você pensou errado. O que você tinha que fazer era encontrar essa resposta. Ah, tá, você não conseguiu transformar 1,3 e 2,4 em fração. Perfeito, perfeito. Entendi tua dúvida. Perfeito. Olha só como é fácil. Muito tranquilo. Sempre que você vê um número com vírgula, você pode reescrever ele sem vírgula e colocar embaixo um número de base 10, 10, 100, 1000, 10.000, que tem a mesma quantidade de zeros que o teu número tem de números depois da vírgula. Então, o 1,3 tem um número depois da vírgula, certo? Então, por isso que é o 10 aqui, ok? Daí. Se fosse 1,31, seria 100. Entendeu a ideia? Fácil, né? Então fica 3 meios menos esses caras aí. Décimos, Aqui vai ficar 3 3 quartos mais um sexto, mais, olha só, 4 décimos. 24 décimos, exatamente. Então, como tem multiplicação e soma, primeiro tem que fazer a multiplicação. Uhum. E depois que você resolver tudo que está aqui nos parênteses e nos colchetes, você tem que fazer essa divisão ainda, ok? Uhum. Que note pode ser reescrita da seguinte forma: vezes 10 nonos. Porque quando a gente tem Uma divisão divisão, né? explica A pelo fração que inverso. vem depois, ela inverte, né? E Uhum. multiplica invertido. Será que você consegue fazer agora? Acho que sim. Ou,
Ô, Isidoro, no final pode simplificar? No final, você tem que transformar em decimal, sempre, certo? Uhum. É porque ele tá pedindo a resposta em decimal, né? Ah, tá, entendi. Isidoro, deu 2,3. 2, vírgula. 3. Voilá, resposta C. Muito bom. Seu único problema para ter resolvido isso era não saber converter de fração para decimal, de decimal para fração. Que triste, hein? Uhum. Mais uma questão que dava para acertar fácil, então. Agora você sabe, né? Sei. Diz para mim, se fosse para eu reescrever esse número aqui, olha só. Em fração, ficaria como? 2.371 milésimos. Perfeito. Então você aprendeu mesmo. Vamos para a próxima. E? Ah, é que essa questão, a número 3 eu acertei. Aí saiu da cópia. Entendi. Então tá bom. Olha, uma outra com um monte de número.
O que que Esse você daí errou eu nessa? Você se embaralhei. lembra? Oi? O que que você errou nessa? Aqui, 20. Então, eu acho que eu fiz a conta errada. Aí eu marquei letra A. Ah, muito bem. Você sabe fazer a conta, você só se confundiu, então. É? Então tá bom. Vamos fazer um problema então um pouco mais complicado. Vamos fazer o 1. A gente já fez esse. Não, você pulou. Ah, não, não, esse você fez. Teve um que você pulou. Acho que era na outra. Eu tô confundindo. Lembra que você pulou um? Você falou, daí eu falei, você falou que não sabia fazer. Acho que foi o problema do Santos Dumont. É, foi aquele mesmo, esse. Esse aqui. Muito bem. Vamos tentar Eu fazer não esse. consegui descobrir o que tinha que fazer. Vamos descobrir juntos. Blá, blá, blá. Santos Dumont constrói seu primeiro balão cheio de conceitos inovadores. Ele usou 3,5 kg de seda pura que envernizada chegou a pesar 14 kg. Utilizou também 1.800 gramas de rede, quase 30 vezes menos que os habituais 50 kg usados nos balões tradicionais. Identifique a alternativa que representa a massa em quilogramas, que ficaria a seda invernizada se Santos Dumont tivesse utilizado 4,2 kg. Certo. Bem, o que ele está dizendo aqui para gente? Que para transformar, veja só, quilogramas, para relacionar quilogramas com seda, ele teve um processo aqui. Ele, quando usou 3,5 quilogramas de seda, ele invernizou quantos? Ele invernizou 14 quilogramas, certo? Uhum. Isso. Só que agora ele está se perguntando se ele tivesse utilizado 4,2 quilogramas de seda, quanto que teria sido invernizado? Não é isso que está sendo perguntado aqui? É. Ele falou o dado relacionado a essa primeira situação e agora está pedindo para essa outra situação aqui. Quando eu não sei o valor de algo, eu chamo de X. Ok? Uhum. Então, isso é uma proporcionalidade, né? É um problema de proporcionalidade. Ele aumentou um pouco a quantidade de quilogramas de seda. Foi de 3,5 para 4,2. Então, a gente imagina que ele possa invernizar mais, certo? Aham. Afinal de contas, tem mais seda. É que nem quando você pensa em situações mais simples. Digamos, você vai fazer um suco, você vai fazer 1 litro de suco, você precisa colocar 3 colheres de açúcar nesse 1 litro de suco. Uhum. Se você for, veja só que óbvio, né? Vamos assim, suco e açúcar. Se você usa, em 1 litro você precisou de 3 colheres, em 2 litros você vai precisar de 6 colheres, não é mesmo? Uhum. A lógica é essa. Proporção. Agora, como é que a gente resolve a conta de proporção? Nós podemos fazer uma multiplicação cruzada. Olha só, 3,5 vezes x é igual a 14 vezes 4,2. É assim que a gente resolve esses problemas de proporção, tá bom? Nós escrevemos esse quadrinho, tipo aquele que eu fiz do suco agora há pouco, só que a gente ainda não sabe a quantidade que ele pode invernizar, que eu chamei de x. Como eu te falei, tem que aprender a lidar com o x, tá? Uhum. Mas assim tu vai voar nas contas, vai ser muito bom. E agora que a gente construiu um quadro aqui, se para 3,5 kg ele invernizou 14, para 4,2 kg, ele vai invernizar X. Como é que eu descubro o valor do X, que é o que eu quero? Multiplicação cruzada. Então ficou isso, esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Certo? Uhum. Agora, você pode, então, fazer a conta bem aos poucos. Passa aí para mim 14,4,2, por favor. 14 vezes 4,2, por favor.
Beleza. Cinquenta e oito vírgula 58,1. Então agora, vamos olhar para essa equaçãozinha. É 8. Oi? É 58,8. Ah, 8. Agora olha para essa equaçãozinha aqui. Nós queremos saber qual é o valor de x que, quando multiplicado por 3,5, dá 58,8. Ok? Uhum. Qual o valor de x que multiplicado por 3,5 dá 58,8? Eu não sei de cabeça, mas eu sei o seguinte: se eu dividir o 58,8 por 3,5, eu descubro, não é mesmo? Sim. Isso a gente sabe bem, né? O tipo, sei lá, 6 dividido por 3 dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6, não é? Então é o serviço contrário. Portanto, agora faça então 58,8 dividido por 3,5, por favor. Ok. Deu 18,22. 18? É. Acho que tá errado, hein? Vai dar 16,8. Quer ver? 58,8 dividido por 3,5. 16,8, viu? Você errou alguma coisa aí na sua divisão. Cuidado, hein? Tá. Então tá bom, cara. Fizemos muitas questões hoje. Foi bem legal. Bem legal. Portanto, boa sorte aí nas suas próximas provas. Tomara que a gente faça